Because you're constantly in fight or flight. Exactly. Fight, flight, freeze, collapse. You're constantly like walking on eggshells, constantly looking over your shoulder. Like you have to sit up straight and act right, because if you don't, it not only reflects on your reputation, your family's reputation. Na sombra do brilho deslumbrante da fama de Michael Jackson, seu papel mais importante foi o de pai dedicado à sua filha, Paris. No entanto, sua morte prematura deixou um vazio profundo na vida dela, tão intenso que ela chegou a tentar tirar a própria vida, desejando se reunir com ele. Contudo, por trás da relação amorosa entre pai e filha, havia verdades ocultas sobre o icônico astro do pop. Agora, uma entrevista com Paris Jackson, que por muitos anos foi uma figura cercada de mistério e especulação, lança luz sobre essas verdades. Lembramos dela como a garotinha que usava uma máscara peculiar, mas recentemente, Paris teve a coragem de vir a público para confirmar segredos que foram guardados por tanto tempo. Por que essas revelações foram mantidas longe dos olhos do público por tanto tempo? E como elas influenciam nossa percepção sobre Michael Jackson? Acompanhe-nos enquanto revelamos como Paris Jackson confirma o que muitos já suspeitavam. Sempre a menina do papai Michael Jackson foi uma figura monumental na história da música, conquistando corações com cada lançamento e ganhando o título duradouro de Rei do Pop. Mesmo após sua morte, ele permanece uma lenda amada e atemporal, estimada por milhões em todo o mundo. Contudo, para sua filha Paris, ele era simplesmente seu pai, uma figura de amor e carinho fora dos palcos. Foi ela quem teve a chance de conhecer a alma terna por trás da persona e dos figurinos, e sua vida nunca mais foi a mesma desde a morte de Michael Jackson. Nascida em 3 de abril de 1998, na Spaulding Pain Medical Clinic, em Beverly Hills, Califórnia, Paris Jackson chegou ao mundo como a filha adorada do icônico Michael Jackson e de sua ex-esposa Debbie Rowe. Nomeada em homenagem à cidade encantadora onde foi concebida, o nome Paris também nasceu de uma promessa feita por seu pai, sua tia LaToya e Kathy Hilton. Eles concordaram que, se uma filha viesse a fazer parte de suas vidas, ela seria chamada Paris. Essa escolha simbólica de nome reflete um profundo laço familiar e uma promessa de amor. Paris ocupa um lugar único em sua família como a filha do meio e a única menina, entre seu irmão mais velho, Michael Joseph Jackson Jr., conhecido como Prince, e seu meio-irmão mais novo, Prince Michael Jackson II, anteriormente chamado Blanket, e agora conhecido como Biggie. Apesar das complexidades do relacionamento de seus pais, Paris foi criada principalmente por seu pai, que obteve a guarda total após o divórcio de Rowe em 2000. Em meio aos rumores sobre a natureza do casamento de seus pais, com alguns sugerindo que foi apenas um acordo econômico para Rowe, Paris cresceu sob os cuidados de Michael Jackson no vasto rancho Neverland, ao lado de seus amados irmãos. Após a trágica morte de Michael Jackson, Paris e seus irmãos encontraram conforto nos braços de sua avó Catherine Jackson e de seu primo Tito Joe Jackson, conhecido como T-Joe. Após a morte do pai. Em 2010, Paris Jackson e seus irmãos concederam uma entrevista a Oprah Winfrey, ao lado de sua avó Catherine e de seus primos, discutindo a morte de seu pai. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Paris declarou que Michael Jackson havia sido o melhor pai que ela poderia imaginar, desde o dia em que nasceu. Paris e seu irmão Prince também aceitaram o prêmio de contribuição em vida em nome do pai no Grammy Awards de 2010. Paris ingressou na Buckley School, uma exclusiva instituição particular em Sherman Oaks, Califórnia, junto com seu irmão Prince. Lá, ela participou de atividades como futebol americano de bandeira, softball e cheerleading. Em 2011, Paris foi contratada para estrelar o filme infantil de fantasia London's Bridge and the Three Keys, adaptado de um livro de Dennis Christen. No entanto, o filme acabou não sendo produzido.
Paris, junto com seus irmãos Prince e Big e sua avó Catherine, planejou criar um documentário intitulado Remembering Michael, em homenagem ao pai falecido. Eles esperavam financiar o projeto por meio do site de crowdfunding Fund Anything. Contudo, devido à repercussão negativa de fãs e da mídia sobre esse método, Catherine decidiu encerrar a campanha. Em uma prévia do documentário, Paris mencionou que seu pai prometera ensiná-la seu famoso moonwalk, mas nunca teve a chance. Desde o cancelamento da campanha, não houve mais atualizações sobre o projeto. Em janeiro de 2017, Paris Jackson apareceu na capa da Rolling Stone. Mais tarde, naquele ano, em março, ela assinou contrato como modelo com a IMG Models e fez sua estreia como atriz com uma participação especial na série Star, da Fox. Em 2018, Paris estreou no cinema com o filme Gringo. Paris e o cantor Gabriel Glenn formaram a dupla musical The Soundflowers, apresentando-se pela primeira vez no Canyon Sessions em 23 de junho de 2018, com canções originais como Daisy e In the Blue. O primeiro EP auto-intitulado da dupla foi lançado em 24 de junho de 2020. Paris canta e toca ukulele, enquanto Glenn canta e toca violão acústico. Em 25 de junho de 2009, o mundo lamentou a perda de Michael Jackson, o artista amado que havia cativado fãs ao redor do globo. Ele faleceu em sua casa em Los Angeles devido a uma parada cardíaca causada por uma combinação letal de medicamentos administrados por seu médico particular. Ele passou seu legado para Paris. Na época da morte prematura de Michael Jackson, sua filha Paris tinha apenas 11 anos. Em uma entrevista reveladora de 2017, Paris compartilhou um detalhe pessoal que destaca o profundo vínculo que ela tinha com seu pai, incluindo uma verdade comovente que muitos suspeitavam, mas não tinham certeza. Ela revelou que, no momento de sua morte, Michael usava um bracelete de corda com jade, vindo da África. Desde então, Paris expressa uma conexão emocional profunda com esse bracelete, usando-o constantemente e recusando-se a se separar dele, afirmando que ainda sente o cheiro de seu pai no acessório. Para Paris, esse simples bracelete tem um valor sentimental imenso, funcionando como um elo tangível com seu pai, mesmo em sua ausência. Emocionalmente, Paris compartilhou abertamente que sua conexão com Michael transcende o mundo físico, afirmando que ele frequentemente aparece em seus sonhos e que ela sente sua presença ao seu lado o tempo todo. Ao falar sobre seu álbum de estreia, Wilted, Paris reconheceu o impacto duradouro que seu pai teve em sua expressão artística, acreditando que ele sempre influenciará seu trabalho, de maneira consciente e subconsciente. Crescendo cercada pela criatividade de seu pai, Paris foi criada em um ambiente que incentivava a expressão musical. Paris frequentemente menciona como seu pai influenciou sua música e sua visão sobre a fama. Ela reflete sobre como a negatividade em torno da fama de Michael era resultado de inveja, ressaltando que ele era simplesmente talentoso e bondoso, o que o tornou alvo de críticas injustas. Segundo Paris, a mente criativa de Michael e as lições que ele ensinou são tesouros que ela valoriza profundamente. Ela o descreve como uma pessoa simples, apesar de sua imensa riqueza e fama, enfatizando que ele sempre fez questão de que seus filhos permanecessem humildes. Em uma entrevista, Paris falou sobre suas experiências de infância com Michael. Ela mencionou que ele fazia questão de proporcionar a ela mais do que apenas luxo e coisas sofisticadas. Michael a levava a diversos lugares, incluindo locais menos glamourosos, para proporcionar uma compreensão mais ampla da vida. Paris e sua tatuagem em homenagem ao ensino doméstico. Crescendo como filha de Michael Jackson, Paris Jackson revelou que sua vida foi uma verdadeira jornada. Ela e seu pai viajaram para vários lugares, incluindo Santa Bárbara e além.
O que Paris achava particularmente marcante era a honestidade de Michael. Ele não suavizava as verdades, especialmente sobre história. Em vez de apresentar uma versão romantizada, ele explicava as duras realidades, como o tratamento injusto de Colombo aos povos nativos. Paris admirava o compromisso de seu pai em mostrar o mundo como ele realmente era, não apenas as partes glamorosas. A educação era um aspecto importante na família. Michael levava a sério o desempenho escolar de Paris, mas também queria que ela desfrutasse do aprendizado. Para incentivá-la a ler mais, ele criou uma estratégia engenhosa. A cada 5 livros que Paris lesse, ela ganharia 5 brinquedos da Toys R Us. Esse gesto refletia sua dedicação em nutrir a inteligência e a curiosidade da filha. Paris descreveu seu pai como alguém que valorizava a honestidade, a educação e a manutenção de um senso de encantamento com o mundo. As medidas extremas de proteção de Michael em relação a seus filhos frequentemente atraíam críticas, mas dentro da família, essas ações eram compreendidas. Paris passou seus primeiros anos sendo educada em casa, o que a privou de interações sociais típicas até os 12 anos. Apesar disso, Paris não guarda ressentimentos pelas escolhas de seu pai e o reverencia como seu ídolo, como evidenciado pelas 9 tatuagens que ela carrega em sua homenagem. Essas tatuagens não são meros enfeites, mas símbolos do profundo vínculo que ela compartilhou com ele. Uma delas, em sua clavícula, diz: fé, confiança e pode pirlim-pim-pim. Fé, confiança e pode pirlim-pim-pim. Uma referência a Peter Pan, personagem que Michael admirava, e ao apelido carinhoso de Paris, Tinker Bell. Outra tatuagem exibe palavras de uma carta de Michael, declarando-a como a rainha do coração dele. Os piercings de Paris também possuem significados profundos, com símbolos como um raio de sol, uma pena e um dragão, evocando memórias de sua relação com Michael. Através de sua arte corporal, Paris presta tributo ao homem que moldou profundamente seu caráter e visão de mundo. O irmão de Paris, Prince Jackson, também compreendia os métodos pouco convencionais do pai. Embora reconhecesse que a criação deles pudesse parecer peculiar para os outros, Prince via tudo pelos olhos de uma criança que confiava plenamente no julgamento do pai. Paris ecoa esse sentimento, explicando, em uma entrevista de 2013, que Michael tinha como objetivo oferecer aos filhos um senso de normalidade, algo que ele mesmo nunca experimentou. A admiração de Paris por seu pai vai muito além de suas medidas protetivas. Ela enfrentou dificuldades com sua saúde mental. Em uma conversa franca com Willow Smith, Paris Jackson refletiu sobre o impacto duradouro dos ensinamentos de seu pai, Michael Jackson, enfatizando valores como humildade, bondade e resiliência. Apesar das diferenças de cor de pele, Michael garantiu que Paris abraçasse o legado que compartilhavam, incutindo nela um senso de orgulho e pertencimento. Após o falecimento de Michael, seus filhos, sob a tutela da matriarca Catherine, emergiram do anonimato e começaram a viver de forma mais aberta. Paris, Prince e Blanket Jackson se comprometeram a usar suas plataformas para promover mudanças positivas. Enquanto Paris está determinada a usar sua fama para apoiar causas significativas, Prince prefere uma vida mais discreta, embora reconheça que a atenção pública é inevitável. Por meio de suas ações e palavras, eles continuam a honrar os ideais de responsabilidade social transmitidos por seu pai. A abordagem de Paris ao trabalho reflete a influência de Michael. Ele era conhecido por sua ética de trabalho e dedicação inabaláveis à música, qualidades que Paris herdou e aplica em seus próprios projetos. Testemunhar o compromisso do pai com a excelência deixou um impacto duradouro nela. Paris afirmou que a música é sua maior paixão. Questionada se atuar seria sua vocação, ela revelou que encara seus projetos musicais
com o mesmo nível de dedicação e comprometimento que admirava no pai. Durante períodos difíceis, Paris recorre à música como um meio de cura e autoexpressão. Isso foi particularmente verdadeiro em 2019, quando enfrentou desafios e precisou de ajuda médica. Vivendo sob constante escrutínio da mídia, Paris encontrou conforto na música, usando-a como mecanismo para lidar com os desafios da vida. Crescer como filha de Michael Jackson trouxe dificuldades únicas, especialmente o olhar incessante do público. Paris enfrentou ansiedade, lutando contra rumores falsos e a intrusão dos paparazzi, que a deixaram paranoica e vulnerável. Para proteger seus filhos, Michael insistia que usassem máscaras em público, um gesto que Paris reconhece e valoriza. Contudo, a constante exposição amplificou sua sensibilidade ao barulho, desencadeando ataques de pânico semelhantes a episódios de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Paris relembra conversas emocionantes com seu pai sobre as adversidades que ele enfrentou, o que lhe proporcionou uma compreensão mais profunda de resiliência e perseverança. Michael desejava que seus filhos participassem de atividades comuns, como visitar o Chuck E. Cheese e a Toys R Us, além de desfrutar de prazeres simples como noites de filmes e fast food. Paris recorda com carinho os momentos em que via Michael apenas como papai, antes de compreender a magnitude de sua fama mundial, que acabou por ofuscar a vida privada da família. A simplicidade valorizada por Michael reflete seu esforço para proteger os filhos das complexidades da fama, garantindo que apreciassem as alegrias da vida cotidiana. Michael Jackson impunha regras rígidas aos filhos enquanto viviam no Neverland Ranch, uma propriedade de 2.700 acres. Apesar do ambiente aparentemente despreocupado, ser filha de Michael Jackson vinha com certas expectativas. Em uma entrevista à Rolling Stone, Paris revelou que eles não podiam usar os brinquedos do rancho à vontade. Tinham que frequentar a escola diariamente e se comportar bem para merecer atividades de lazer nos fins de semana, como ir ao cinema ou passar tempo com os animais. Se não seguissem as regras, perdiam esses privilégios. Apesar dessas diretrizes rigorosas, Paris olha para o tempo em Neverland com carinho. Anos após a morte de Michael, ela visitou a propriedade e chorou, emocionada com sua beleza. Paris teve uma infância única. A visita de Paris Jackson ao rancho Neverland destacou o quanto o local significava para ela. Até 2022, Neverland estava sendo renovado pelo empresário Ron Burkle, mas sua importância na vida de Paris ressalta as peculiaridades de sua infância. Paris descobriu um lado diferente de seu famoso pai, Michael Jackson, longe das performances deslumbrantes nos palcos. Em casa, Michael mostrava seu talento como cozinheiro, preparando pratos deliciosos para sua filha. Esse lado dele permitiu que Paris se conectasse com o pai de forma mais pessoal na cozinha, longe dos holofotes. Apesar de terem um chefe particular chamado Nile, Michael impressionava com suas habilidades culinárias, transformando esses momentos em algo especial para os dois, repleto de conversas emocionantes. Paris lembra com carinho do famoso frango frito de seu pai, que ele, orgulhosamente, dizia ser o melhor do mundo. Essas sessões culinárias não eram apenas sobre comida. Eram momentos em que Michael transmitia habilidades e sabedoria, transformando a cozinha em um espaço de conexão pessoal e familiar. Desde o falecimento de Michael, Paris tem trabalhado arduamente para honrar sua memória de maneiras significativas. Por exemplo, em 2018, ela e seu irmão Prince aceitaram um prêmio humanitário em nome do pai pela Elizabeth Taylor AIDS Foundation, marcando o 9º aniversário da morte de Michael. Esse evento demonstrou o compromisso dos filhos em continuar o legado de bondade e ajuda ao próximo deixado por Michael Jackson.
À medida que Paris amadurece, ela tem reconhecido cada vez mais o impacto que seu pai teve no mundo e se esforça para manter sua memória viva. Em fevereiro de 2022, Paris e Prince apareceram juntos para apoiar o espetáculo da Broadway MJ The Musical, que celebrou a extraordinária carreira de Michael Jackson. Esse foi um momento especial para eles se unirem e homenagearem o legado de seu pai. Eles não apenas estavam presentes como espectadores, mas também participaram ativamente dessa homenagem ao legado musical de Michael. Prince Jackson usou o Instagram para expressar sua gratidão pela oportunidade de honrar o legado do pai e da família, elogiando a equipe de MJ The Musical por sua dedicação e paixão em manter a música de Michael Jackson viva e espalhar sua poderosa mensagem. Em uma conversa no programa No Filter with Naomi, Paris falou sobre o apoio constante que recebeu de seu pai enquanto perseguia seus sonhos. Apesar dos esforços de Michael para protegê-la dos holofotes, ele sempre a incentivou a seguir suas paixões. Paris refletiu sobre como as experiências de sua infância, incluindo a música que seu pai apresentou a ela, moldaram quem ela é hoje. Algo que todos reconhecemos há muito tempo. A trágica vida pessoal de Paris Jackson. Paris Jackson se identificou abertamente como multirracial, mas considera-se negra, refletindo a profunda imersão na cultura afro-americana que seu pai, Michael Jackson, lhe proporcionou. Durante a adolescência, Paris enfrentou problemas graves, incluindo o vício em drogas injetáveis e várias tentativas de tirar a própria vida. Para lidar com essas questões, ela foi enviada a uma escola terapêutica em Utah, onde passou o segundo e terceiro anos do ensino médio. Inicialmente, ela acreditava à escola o sucesso em superar a depressão. No entanto, em outubro de 2020, Paris revelou que a escola havia submetido ela e outros estudantes a abusos extensos. Essa revelação ocorreu em resposta ao documentário de Paris Hilton, This is Paris, onde Hilton descreveu ter sofrido abusos verbais e físicos no Provo Canyon School, uma instituição terapêutica em Provo, Utah. Paris Jackson usou o Instagram para demonstrar solidariedade com Hilton e outros sobreviventes, compartilhando suas próprias experiências traumáticas em uma escola de modificação comportamental e relatando suas lutas contínuas com TEPT, incluindo pesadelos e dificuldades de confiança. Em março de 2019, um artigo relatou que Paris Jackson havia tentado tirar a própria vida e sido internada em observação psiquiátrica. A história foi reproduzida por vários meios de comunicação, mas Paris negou a tentativa, afirmando que as informações eram falsas. Em 16 de junho de 2021, Paris apareceu no programa Red Table Talk, do Facebook Watch, onde foi entrevistada por sua amiga Willow Smith. Durante a entrevista, Paris falou sobre suas experiências com TEPT devido ao assédio de paparazzi. Ela compartilhou que sua saúde mental melhorou desde então, graças a mecanismos de enfrentamento como música, afirmações positivas e terapia. Sobre sua sexualidade, em resposta a uma pergunta no Twitter em julho de 2018 sobre ser bissexual, Paris esclareceu que já havia se assumido bissexual aos 14 anos. Ela expressou frustração com o questionamento de sua identidade, destacando sua longa associação com a comunidade LGBTQ+. Paris mencionou ter tido paixões por garotas desde os 8 anos e não sentia vergonha de ser fotografada beijando garotas em público. Ela acrescentou no Instagram que, embora não se identifique como bissexual, ama as pessoas independentemente de gênero. Na sua docusérie Unfiltered, Paris Jackson and Gabrielle Glenn, lançada em julho de 2020, Paris discutiu sua sexualidade, afirmando que namorou mais mulheres do que homens, mas não se rotula como bissexual, mencionando um relacionamento passado com um homem trans.
Apesar de várias controvérsias, Paris opta por não rotular sua orientação sexual de forma definitiva. Em 30 de maio de 2020, após o assassinato de George Floyd, Paris Jackson participou dos protestos do movimento Black Lives Matter, demonstrando apoio ao postar uma foto no Instagram segurando um cartaz com os dizeres "Paz, Amor, Justiça". Paris também atua como embaixadora da Elizabeth Taylor AIDS Foundation e da Hill Los Angeles Foundation. Segundo fontes, ela começou a modelar para expandir sua plataforma e atrair mais atenção para seu ativismo. Paris Jackson admite seus medos de viver à sombra de Michael Jackson. O maior medo de Paris Jackson é ser reconhecida apenas como a filha de Michael Jackson. Ela já admitiu abertamente a profunda influência que seu pai teve em seu gosto musical e em sua carreira. Michael Jackson, com sua apreciação por uma vasta gama de gêneros musicais, de música clássica, jazz, hip-hop, R&B e clássicos da Motown, até rock, soft rock e seu carinho especial pelos Beatles, inspirou profundamente Paris. Ela acredita a ele a formação de seu próprio estilo musical e compartilhou essa jornada com os fãs no Instagram desde que começou sua carreira solo após integrar o grupo musical The Soundflowers. Em imagens de estúdio, Paris aparece cantando e tocando violão enquanto discute com o coach vocal Mauli B as dificuldades de se entregar completamente durante as performances. Ela menciona que a pressão e as sombras do passado a impedem de alcançar um novo nível artístico. Apesar desses desafios, Paris deu um passo importante em sua carreira musical ao lançar seu álbum de estreia solo, Wilted, em 2020. Durante uma entrevista no programa Good Morning America, Paris falou sobre o imenso apoio e inspiração que seu pai lhe proporcionou ao longo de sua vida. Ela relembrou como Michael sempre a encorajou em todos os aspectos, incluindo sua entrada na indústria musical. Apesar das dificuldades de ser vista apenas como a filha de Michael Jackson, Paris encontra força no mantra de seu pai: faça e faça bem. Ela se sente grata por ter tido um pai que a incentivava a buscar felicidade e excelência em tudo que faz. Em 2019, pouco antes do 10º aniversário da morte de seu pai, Paris Jackson confirmou sua participação na 3ª temporada de Scream, da VH1. Ela também interpretou Jesus Cristo no filme Habit. Naquele ano, Paris assinou contrato com a Republic Records e lançou seu primeiro single, Let Down, junto com um videoclipe em outubro. Em novembro, lançou seu primeiro álbum, Wilted. Em 2021, Paris e Gabriel Glenn ganharam o prêmio de melhor música no Top Indie Film Awards pela faixa Notes on a Ghost, que integrou o filme The Passenger, dirigido por Alexander Bruckner. Em 22 de abril de 2021, foi anunciado que Paris faria parte do elenco da 10ª temporada de American Horror Story, da FX, em um papel não divulgado. Ela interpretou Maya na primeira história do spin-off American Horror Stories, que estreou em 15 de julho de 2021. Em junho de 2022, Paris e seu irmão Prince compareceram ao 75º Tony Awards para apoiar MJ The Musical, que ganhou 4 prêmios, incluindo o de melhor ator em musical para Miles Frost, por sua interpretação de Michael Jackson. Paris e Prince também introduziram uma performance do musical na premiação e haviam participado da noite de estreia do espetáculo no Neil Simon Theatre, em Nova York, acompanhados de seu primo TJ, filho de Tito Jackson, do The Jackson 5. No dia 18 de fevereiro de 2022, Paris lançou o EP Lost, que incluiu uma colaboração com Camp na faixa título, além das músicas Solo Breathe Again e Never Going Back Again. Em junho de 2022, lançou o single Farol, acompanhado de um videoclipe com uma vibe grunge dos anos 1990, homenageando Nirvana e Kurt Cobain.
Em 28 de outubro de 2022, Paris lançou outro single, intitulado Just You. Os escândalos tumultuados da família Jackson. Por décadas, a família Jackson tem sido alvo de controvérsias e fofocas, com os holofotes não apenas sobre o lendário Michael Jackson, mas também sobre as complexas dinâmicas familiares que continuaram a surgir mesmo após sua morte. Um dos conflitos mais duradouros dentro da família envolve Paris Jackson, filha de Michael, e sua tia Janet Jackson. Apesar do momento emocionante que compartilharam no palco durante o memorial de Michael, tensões emergiram entre tia e sobrinha nos anos seguintes. O desentendimento teve origem, em grande parte, na crença de Paris de que seus parentes mais velhos haviam tirado sua avó, Catherine Jackson, de casa contra sua vontade. Paris suspeitava que Catherine havia sido escondida após desaparecer por 8 dias, sem qualquer explicação. A CNN informou que Catherine estava bem, mas se sentiu obrigada a fazer uma declaração pública para desmentir rumores de sequestro e problemas de saúde. Ela fez o anúncio ao lado de alguns de seus filhos logo depois. Na casa de Catherine, em Calabasas, Paris e seu irmão supostamente confrontaram diretamente os parentes, com Janet supostamente tentando tirar o celular de Paris. Esse incidente levou a relações tensas, especialmente quando Trent Jackson, um membro da família, foi acusado por Catherine de mantê-la isolada. Apesar dos esforços para superar o conflito, mágoas persistiram, com Paris considerando boicotar o casamento de Janet. Em 2019, Paris afirmou que ela e sua tia não brigavam há 6 anos, possivelmente se referindo a uma disputa anterior sobre os preparativos do funeral de Joe Jackson. Em 2018, surgiram notícias de que Paris teria faltado à cerimônia do prêmio Icon Billboard de Janet. Paris respondeu no Instagram dizendo que era uma questão familiar e que não cabia a estranhos julgarem. Embora sinais de tensão continuassem visíveis, como Janet não seguir Paris no Instagram enquanto Paris ainda seguia sua tia, houve uma mudança notável em janeiro de 2022, quando Paris se mostrou aberta a colaborar com Janet em futuros projetos musicais. Este gesto, embora não representasse uma reconciliação completa, foi visto pela mídia como um avanço significativo na relação entre as duas. O patrimônio líquido de Paris Jackson e o testamento de Michael Jackson. Paris Jackson é atriz, modelo e musicista, com um patrimônio líquido de $150 milhões. Após a morte de Michael Jackson, seus 3 filhos, Prince Jackson, Paris Jackson e Blanket Jackson, foram designados como seus principais herdeiros. De acordo com o testamento de Michael, ele destinou 40% de sua herança para sua mãe, Catherine Jackson, e 40% para seus 3 filhos. Os 20% restantes foram destinados a várias instituições de caridade para crianças. Após a morte de Catherine, sua parte de 40% seria dividida entre os 3 filhos, dando a cada um 26,7% da herança. Na época da morte de Michael, em 2009, a herança estava tecnicamente endividada em $500 milhões. Ao longo dos anos, os advogados de sua herança, liderados por John Branca e John McClain, orquestraram uma notável recuperação financeira, gerando mais de $2 bilhões. Por exemplo, em 2016, venderam a participação de 50% de Michael no catálogo da Sony Music, que inclui muitos dos maiores sucessos dos Beatles, por $750 milhões. Em fevereiro de 2024, venderam 50% da participação da empresa My Jack Music de Michael, por $600 milhões. Esse catálogo inclui faixas de Michael e milhares de outras músicas de artistas como Sly and the Family Stone e Ray Charles. A Primary Wave Music manteve uma participação de 10% antes e após essa venda.
Estimativas indicam que 15% do valor da venda será destinado aos executores da herança de Michael, deixando a herança para dividir cerca de 500 milhões de dólares. Após todos os custos e impostos, os 500 milhões devem ser divididos da seguinte forma: 200 milhões de dólares para seus 3 filhos, 67 milhões de dólares para cada um, 200 milhões para sua mãe e 100 milhões para a caridade. E aí está. As revelações sinceras de Paris Jackson lançaram luz sobre as dinâmicas complexas de sua vida e o legado de seu pai. De suas lutas às suas vitórias, está claro que a influência de Michael Jackson continua a moldar sua jornada de maneiras profundas. O que você acha das recentes confissões de Paris Jackson? Como você acredita que suas experiências e revelações impactam a forma como vemos ela e o legado de seu pai? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo e quer ficar atualizado com mais histórias como essa, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.